Bom dia! Bom dia! Bora falar de futebol. Bom dia para você que tá chegando na live. Bora falar de futebol. Hoje, dia 23 de novembro, terça-feira. 23 de novembro. Falta um mesinho e um dia pra véspera de Natal. Já escreveram suas cartinhas pro Papai Noel? Pedindo alguma coisa? Tá na hora de começar a escrever, hein? O tempo passa rápido. Dia 23 de novembro de 2021, 10 horas e 6 minutos. Que prazer ter você aqui comigo, que prazer ter a sua companhia aqui na live Bora Falar de Futebol. Hoje tem muito assunto, hoje é dia de Champions League, hoje é dia de Brasileirão. Os finalistas da Copa Libertadores da América entram em campo, os finalistas da Copa Libertadores da América se despedem momentaneamente do Brasileirão em confrontos importantes para os seus adversários, né? Por mais que não sejam confrontos importantes para eles, são confrontos importantes para os seus adversários. E na UEFA Champions League tem confronto importante para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Então, bora falar de futebol. 14 espectadores, só 12 likes. Vamos subir isso aí, gente. Espalha a live pra galera. Espalha a live nos seus grupinhos de WhatsApp. Espalha a live nos seus grupinhos de VK. Espalha a live, né? As lives não. Espalha a live nos seus grupinhos de ICQ, de MSN. Tem um que eu tô esquecendo, o Orkut, eu sempre esqueço do Orkut, Telegram, sinal de fumaça, como eu sempre digo, grita pro vizinho, bate na porta, fala pra ele que você vai mandar um zap com o link da live, grita na janela, fique à vontade, mas chama a galera pra live do jeito que você preferir, tá bom? Hoje, dia 23 de novembro, como eu disse, terça-feira, 10 horas e 7 minutos. Vamos então para as manchetes do dia antes dessa passadinha que eu sempre dou aqui no chat. E claro, hein? Inscreva-se no canal para participar aqui no chat, deixe o seu like já na live que é importante. Além de deixar o seu like, evidentemente, também faça o seguinte. Se você quiser ser membro, fique à vontade. É só chegar lá na página inicial do canal do Fragoso e clicar em Seja Membro. E deixe seu superchat se você quiser também. Bora falar de futebol? Bora para as manchetes do dia. Dia de UEFA Champions League, o Bayern de Munique vai para mais uma goleada contra o Dinamo de Kiev? Será? Há quem duvide disso. Barcelona e Benfica fazem jogo de 6 pontos na estreia de chave. Tudo isso pelo grupo E da UEFA Champions League. No grupo F, o Manchester United de Cristiano Ronaldo pega o Villarreal, podendo chegar à última rodada em terceiro lugar. Tudo depende da Atalanta vencer o Young Boys, adversário de hoje. Mais Champions League, grupo G, o Sevilla enfrenta o Wolfsburg para não ser eliminado e o Lille e Salzburg, os dois fazem o jogo dos líderes do grupo. No grupo H, o Chelsea recebe a Juventus sonhando com a liderança do grupo, enquanto o Zenit e Malmo jogam pela vaga na Europa League. Quem sabe até o Zenit possa sonhar, melhor dizendo, com alguma coisa dependendo dos resultados. Até logo, Brasileirão! Finalistas da Copa Libertadores da América se despedem para a decisão em Montevidéu. O Galo pode aproveitar os reservas do Flamengo, assim como, ou melhor, o Galo pode aproveitar os reservas do Palmeiras, assim como o Grêmio pode aproveitar os reservas do Flamengo. Está começando mais uma live, bora falar de futebol. Eu conto com a sua presença, com a sua audiência, com a sua divulgação e, claro, com a sua manifestação aqui no chat. Marque presença, dê suas opiniões, mande suas perguntas, interaja. Vamos falar de tudo isso e sobre o que mais você quiser aqui nessa live de terça-feira, 23 de novembro, até 11 e alguma coisa, aqui na live Bora Falar de Futebol, no canal do Fragoso. Bora dar aquela passadinha no chat, a galera que vai deixando o seu bom dia por aqui. Marcos Perassoli, grande Fragoso,
Diz aqui o Marcos Perassoli, Carlos Alberto Ventura, bom dia, Fragoso, bora falar de futebol. Bom dia, Carlão, bom dia, meu xará Rodrigo Pereira, pedindo like, vamos deixar o like. Bom dia, Invictor Canal, ele diz aqui, bom dia, Fraga, em termos de porcentagem, quanto cada time tem de vencer a final, na sua opinião? Hoje, 50-50, acredite se quiser. Matheus Araújo, membro do canal, bom dia, Matheus, tá com a gente aqui o Carlos Eduardo também, vinheta infinita, essa é a pegada do rádio, vai deixando naquela pegada infinita, quando você não sabe onde começa, onde acaba, e vai rolando, mas tem um final, tem gente que já deve ter ganhado qual é o final, quando ela acaba e quando ela recomeça. Júnior Nogueira, bom dia, faltam 4 dias para o Tri da Libertadores do Palmeiras, avante palestra, diz o Júnior Nogueira por aqui. Peter Donato, bom dia, galera, bora falar de futebol, avante palestra, sensacional, Fragoso, sensacional é você, Peter. Wilson Maurício, bom dia, galera. Ailma Araújo, bom dia, a ansiedade tá matando por essa liberta, meu Deus, diz a Ailma Araújo. A Luzia Begali tá por aqui, bom dia, Fragoso, bom dia, Luzia. Rodrigo Rangel, salve, xará. Jefferson Reis, Florianópolis presente. O Matheus também diz bom dia por aqui, o Matheus S. A Luzia Begali diz que o Palmeiras será tri no sábado. Javan Pires dos Santos fala, bom dia, Fraga. E essa vaguinha pro Dani Alves no Barça, hein? Haja camaradagem do Xavi com o vovô olímpico. Agora o Daniel Alves volta ao Barcelona. Claro, teve sua melhor fase com o Xavi, evidentemente que isso teve uma influência, né? O Xavi não contrataria o Daniel Alves só pela influência da amizade, mas como tem jogadores aí de 17 anos, 18 anos nessa equipe do Barcelona, eu acho que é muito difícil que o Dani Alves não tenha pensado na experiência, ou melhor, o Xavi não tenha pensado na experiência do Dani Alves para conseguir, de fato, contratá-lo, né, e convencê-lo disso. Até porque o Dani Alves tem bola, pode não ser aquela bola, mas tem bola, pô. Victor Canal, indica alguns nomes para o Verdão contratar ano que vem. Vai que a Leila tá na live. Ô Leila, manifeste-se na live aí, hein? Presidenta do Palmeiras, Marcos Perassoli Fragoso, como está o ambiente da Sociedade Esportiva Palmeiras antes da final? A gente não tem acesso ao CT, mas o ambiente, pelo que se diz, é de confiança. Rose Saúgo, bom dia, Fragoso, bom dia, Rose, bom dia, Renan Moretti tá por aqui. Se fosse o novo diretor de futebol do Palmeiras, quais seriam suas prioridades para reforçar o time? Quais são as posições carentes na equipe titular? Renan, posições carentes na equipe titular. Centroavante, um meia com qualidade de enfiada de bola, de passe, não um meia atacante, nem um meia de cruzamento, mas um meia com a qualidade de Nacho, qualidade da Arrascaeta, eu iria atrás dessa característica. Um lateral direito. Um lateral. Falando de prioridades, né? Um lateral. São essas 3. Otávio passa. Sábado o Palmeiras tem que quebrar o tabu contra o Flamengo. São 9 jogos sem vitória, hein, Otávio? Felipe Damasceno, bom dia pra você. Santana Gomes, bom dia. Bora falar de futebol. Pedro Matheus, bom dia. Palmeiras vai amassar o cavalo paraguaio. Tá falando de quem, hein? Do Atlético Mineiro? Ou tá falando do Flamengo na final? Dá pra provocar os dois com essa frase, hein, Pedrão? Beto Belim, bom dia, Fragoso, bom dia, Betão. Giovanni Silva Babino, bom dia, direto de Minas Gerais, bom dia, Giovanni. Renzo Cruz, bom dia, Fragoso. O Elcio, Ércio Elzi Sumimoto, membro do canal, tá sempre presente por aqui, deixa um bom dia pra todo mundo. O microfone é com o antigo símbolo do esporte interativo, este microfone aqui. Eu guardo com muito carinho, né? Agora TNT Esportes, mas esse aqui é a relíquia. Vai ficar pra sempre comigo. Márcio de Benedetto, bom dia, Fragoso. Aqui é o Márcio da Tifose 14. Grande Márcio! Tifose que fica ali na frente do Allianz Parque. O Verdão vai levar o tri sábado. Abraço. Vamos ver. Duelo decisivíssimo, duelo dificílimo de palpitar entre Palmeiras e Flamengo. Duelo que vai ser histórico, com certeza. Giovanni Silva Balbino, Palmeiras vai ser tri. Ulisses Lucente, bom dia, Fragoso. Fala da final da Libertadores, vamos falar. Felipe Damasceno, Fragoso, você acha que a ideia de jogo do Abel casa com as características do elenco? Ele faz o elenco casar com as características que ele coloca em campo, né? Se o elenco tivesse outras características, ele colocaria outra formação em campo. Ele trabalha de acordo com as peças que ele tem, né? Ele não tem uma formação própria. Vou escolher como o time vai jogar independentemente das peças que eu tenho. Ele joga de acordo com o que o elenco oferece a ele de possibilidades, né, Felipão? Anderson Silvano, acho que o Palmeiras precisa de um 5 também, Fragoso. Diz aqui o Anderson. Felipe Damasceno, Palmeiras, ponta,
canhoto, centroavante, lateral direito. A galera mandando as observações, as opiniões, todo mundo participando. Então é o seguinte, mais de 40 pessoas na live, bora falar de todos os assuntos que nós temos que falar. Hoje é dia de UEFA Champions League, nós vamos falar muito sobre isso. E nós vamos falar também de Palmeiras e Flamengo, ou melhor, de Palmeiras e Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo. Como eu já disse e repito, 10 horas 16 minutos, espalhe a live pra galera, conte pra todo mundo que tem lives de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no canal do Fragoso, e eu conto com a audiência de todo mundo, beleza? Bora começar, bora falar sobre os principais assuntos do dia agora, lembrando a você, sempre beba água, porque é o que eu vou fazer agora, enquanto chamo os principais assuntos do dia, beleza? Meus amigos, pois é, eu preciso de um microfone, daquele microfone que ele não fica apoiado na mesa, porque esse aqui ele fica num tripézinho, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, pra vocês verem aqui. E aí eu tenho que levantar ele pra falar, porque se eu afastar muito, ó, vocês não conseguem me ouvir direito. Então eu abaixo pra falar ou eu trago ele pra boca e fico sem uma mão pra mexer nas coisas aqui. Mas é o seguinte, vamos falar então deste duelo, desta competição maravilhosa, UEFA Champions League. Já já a gente vai falar de Brasileirão, já já vamos tocar nesse assunto, mas antes vamos começar falando sobre os duelos da UEFA Champions League, para você se sentir informado, porque claro que é um dos principais assuntos do mundo no futebol hoje, é essa UEFA Champions League, que é fantástica e que tá pegando fogo. Vamos para a 5ª rodada da UEFA Champions League. Eu trouxe aqui na minha escalada, vocês já sabem o que é escalada, né? Já contei para vocês. É basicamente essa manchetada que eu mando no começo do programa, falando sobre todos os assuntos que eu vou abordar. E claro que você também vai trazendo assuntos no chat e depois a gente vai meter bronca nesses assuntos. Mas para informar vocês sobre tudo de melhor e mais importante do dia, eu faço aquele resumo logo de manhã, para que você saia daqui da live Bora Falar de Futebol sabendo de tudo o que precisa sobre o futebol no dia. E aí a gente vai falar sobre os confrontos que acontecem na UEFA Champions League. Vamos começar com um confronto muito importante que tá aqui, ó. Para quem não tá enxergando, para quem tá só curtindo a live, tá dando uma varrida na casa, tá lavando a louça, tá fazendo o almoço, tá fazendo café, enfim, tá no carro, tá no escritório, tá só ouvindo, tá trabalhando. Tô falando de Barcelona e Benfica. O Xavi, isso mesmo, o Xavi, ele está neste momento aí de estreia pela UEFA Champions League, né? E aí vem aquele peso, vem aquela história. Como será que vai ser a estreia do Xavi na UEFA Champions League? Um Barcelona do Koeman, ele jogou contra o Dinamo de Kiev, ele teve até uma razoável evolução de um jogo para o outro. No jogo em Kiev foi realmente terrível. Foi um jogo em que o Barcelona ficou basicamente só cruzando bola na área, não tinha nenhuma ideia sendo colocada em prática. E aí o Xavi chega, e quando ele chega logo no momento de data FIFA. E para quem não sabe, no momento de data FIFA, lá na Europa principalmente, os campeonatos param. O treinador tem tempo para colocar em prática, claro, com aqueles que não são seus selecionáveis, um pouco da ideia dele. E aí, evidentemente, que quando você olha para Barcelona, quando você olha até para Bayern de Munique e tudo mais, os principais jogadores saem, é verdade. Mas o técnico coloca um pouco da ideia já no elenco como um todo. E aí, depois ele tem um tempinho na volta dos jogadores para colocar para aqueles que estavam nas seleções o que ele quer e tudo mais. É um início de trabalho do Xavi, não dá para cobrar muita coisa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A estreia dele como técnico do Barcelona contra o Espanhol, vitória por 1-0, gol de pênalti do Memphis Depay, foi bem interessante. Foi bem interessante. Embora tenha sido um jogo em que o empate não seria injusto, o Espanhol teve com o Raul de Tomás algumas oportunidades, teve bola na trave, teve bola que passou raspando a trave, teve gol incrível perdido pelo Di Mata. O Espanhol poderia ter empatado o jogo com tranquilidade, não seria uma aberração. Mas nós vimos um Barcelona dando mais passes nas entrelinhas, fazendo aquele jogo mais costurado pelo chão,
com velocidade de toques curtos, aquele Barcelona que nós nos acostumamos a identificar, que era um Barcelona que pensava mais o jogo, que não apressava tanto o jogo. E esse Barcelona apareceu contra o Espanyol. E aí é claro que a gente espera que esse Barcelona apareça contra o Benfica. A gente deseja que o Barcelona do Xavi, que a gente imagina que seja um Barcelona com mais bola no chão, com mais troca de passes, com mais jogadas ensaiadas dentro de um contexto sem ser bola parada. Tudo isso a gente espera que apareça contra o Benfica. Claro, não é um adversário fácil. O Benfica vem de 3 goleadas. Uma, ele tomou. Uma o Benfica de Jorge Jesus tomou, que foi aquela goleada por 5-2 para o Bayern de Munique na UEFA Champions League. Mas depois foram outros 2 jogos. 6-1 contra o Braga, que é uma equipe de parte de cima da tabela do campeonato português, uma equipe que está na 5ª colocação hoje, e venceu o Paços de Ferreira por 4-1. Aí a gente está falando de uma equipe da parte de baixo da tabela do campeonato português, muito vulnerável, e aí o Benfica vencer não gera grande expectativa. Mas um 6-1 no Braga gera uma expectativa maior em cima desse Benfica. Eu, pelo menos, começo a imaginar que é um Benfica que vem muito confiante, com 10 gols marcados e 2 sofridos nas últimas 2 partidas, para deixar de lado aquela goleada envolvendo o Barcelona. Ou melhor, para deixar de lado aquela goleada envolvendo o Bayern de Munique. E aí vem o ponto de que o Barça ainda não conta com o Ansu Fati, não tem o Pedri, os 2 estão machucados. Em compensação, o Benfica não tem o Lucas Veríssimo. Vamos ver o que vai acontecer nesse confronto. Bom destacar o seguinte: o Barcelona, para quem não está com a imagem na tela, está na 2ª colocação do Grupo E com 6 pontos conquistados. O Benfica está na 3ª posição com 4. Então veja só, neste confronto, se o Benfica conseguir uma vitória no campo diante do Xavi na estreia na UEFA Champions League, e não seria uma aberração por conta de um início de trabalho, a equipe do Benfica passa o Barcelona na tabela e vai para a última rodada enfrentando o Dinamo de Kiev. O Barcelona tem o Bayern de Munique. Só isso. O Barcelona tem o Bayern de Munique. Só isso. Então, é realmente um jogo muito importante para o Xavi vencer. Jogo muito decisivo para o Xavi conquistar a vitória, elevar a confiança. Já mexeu um pouco a confiança do time ao vencer o Espanyol por 1-0 com um gol do Depay de pênalti, sim, mas com algumas jogadas bem interessantes sendo apresentadas. Mas esse jogo é muito crucial para o Barcelona. É muito crucial para o Barcelona minimamente conquistar um empate que seja. O empate que seja. Justamente para chegar em condições de empatar com o Bayern de Munique jogando na Alemanha e garantir a vaga na próxima fase da UEFA Champions League, no mata-mata. Vai ser uma missão difícil, vai ser uma missão complicada, mas o Xavi já colocou algumas ideias legais, algumas ideias interessantes em campo. Vamos ver se o Mr. Jorge Jesus vai fazer algo diferente com esse Benfica e vai conquistar uma vitória que seria histórica dentro do Camp Nou. A galera participa no chat antes de falar sobre o próximo confronto da UEFA Champions League dentro desse grupo. Vitor Agueda. Aliás, tem membro novo, hein? Jefferson Reis, bem-vindo ao Bora Falar de Futebol, hein, Jefferson? Valeu! Membro novo no canal, que alegria! Seja membro você também. Valeu pela moral, Jefferson, valeu pelo apoio direto. O Vitor Agueda fala aqui: Fragoso, sou seu fã, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Vitão. Você entende muito de futebol, pretende seguir carreira em algum clube? Cara, eu agradeço demais o carinho e até essa admiração a ponto de pensar que eu poderia trabalhar em um clube nesse momento, mas não é o ponto. Está muito distante disso. Eu tenho feito cursos para trabalhar com jornalismo esportivo, para analisar melhor futebol, mas não é exatamente esse o ponto, tá? Quando você vai trabalhar em um clube, você precisa de muita experiência, começar de lá de baixo, pegar os, digamos assim, clubes que têm menos estrutura para saber lidar com as dificuldades e adversidades, para depois começar a lidar com os clubes com uma grande estrutura, e aí você vai lidar com uma quantidade de informação muito grande. Isso falando em análise de desempenho, que é algo que eu gosto de fazer.
Mas observando exatamente o ponto que você falou de seguir carreira, aí você tem que se aprofundar muito mais, ter experiência de gestão de pessoas, de prática de dia a dia de treinamento, dia a dia de clube, metodologia desenvolvida. É realmente um caminho muito, muito, muito árduo para se percorrer. O meu caminho é outro. O meu caminho é tentar falar de futebol da melhor maneira, é tentar trazer análises legais para os torcedores se interessarem pelo que está sendo feito, entender a cabeça dos técnicos, passar o que eles estão fazendo em campo, para você que está aí do outro lado, para você, Vitão, para o Jefferson, que virou membro do canal, para todos os membros, para todo mundo que está participando, esse é o meu objetivo. Nada que mais para frente não possa mudar, enfim, mas o caminho é diferente, tá? Mas valeu pelo carinho e pela admiração. Renzo Cruz, qual time está jogando bem na Champions para ser campeão? Ah, Renzo, eu diria para você que, na minha concepção, o time com o melhor coletivo hoje, apesar do tropeço que eu vou falar agora do próximo jogo, é o Bayern de Munique. É o time que mais me impressiona, é o time que mais me chama a atenção. Mas você tem o Manchester City, por exemplo, que inegavelmente tem um coletivo impressionante. E surpresa, você tem o Ajax, hein? Atenção, olho no Ajax, que não joga hoje, mas é um time muito interessante de se assistir. Se você tiver a oportunidade de assistir um jogo do Ajax, assista. Eu até conversei com um técnico, um amigo meu de categorias de base, que fala muito sobre equipes e trabalhos europeus, e é um cara que promete demais. É um cara que realmente eu gosto de conversar, muito estudioso, muito dedicado, e se tudo der certo ele vai vingar no profissional também. Ele hoje trabalha com categorias de base. E ele me falou, cara, assista aos jogos do Shakhtar e do Ajax. O Shakhtar, por mais que não esteja chamando tanto a atenção, digamos assim, de muita gente, por conta dos resultados, é um time muito bem treinado e com uma ideia muito interessante. Em relação ao trabalho que está sendo feito no Ajax, aí a gente vê já o Erik ten Hag com um coletivo impressionante, com números estrondosos e um futebol bonito de se assistir. Então a dica que eu deixo é para você assistir o Ajax, se você puder. Sbrows, Benfica do Mister ganha hoje, diz o Sbrows aqui. Rose Saúgo, fiquei impressionada com o canal tão incrível, como seja pouco acompanhado. Ah, obrigado, Rose, você merece ser acompanhado por todas as torcidas, nunca ouvi ninguém tão imparcial nos comentários, parabéns. Valeu, Rose, o trabalho é esse, é chegar em todos os torcedores que curtem futebol, que curtem falar sobre tática, falar sobre técnica, sobre os diferenciais dos jogadores, sobre o que os técnicos planejam, seja qual for a equipe, né? Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela torcida do Palmeiras, que me deu e me dá até hoje um apoio gigantesco nas redes sociais, por conta do meu setorismo de tantos anos, e nem foram tantos anos, foram 6 anos aí com o setorismo de fato agudo, dia a dia do clube todo dia. Agora com a pandemia tudo isso mudou, né? E eu agradeço demais, e por isso eu falo muito mais de Palmeiras, e vou acompanhar sempre mais o Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras me apoia, me banca, faz meu nome, e eu tenho um carinho muito grande, mas eu vou falar de todos os clubes, porque é muito gostoso falar de futebol europeu, falar de futebol brasileiro, dos clubes que se destacam, é muito legal. Obrigado pelo carinho, Rose. Luiz Chantre por aqui, eu tô te devendo ver a análise que você me mandou, Chantre, eu tô te devendo, cara, não esqueci, tá? Bom dia, Chantre. Sbrow, saudações de Portugal, que maravilha, português aqui na live, valeu, Sbrow. Não sei se é português de Portugal ou se só é brasileiro e mora em Portugal, tá? Mas um abraço pra você, manda aí depois no chat se você é português de Portugal ou se você é brasileiro de Portugal. Jefferson Reis, obrigado, Fragoso, eu que agradeço, membro do canal, novo membro Jefferson, Vitor Aguilha, tamo junto, quem é bom merece ser reconhecido, obrigado pelo carinho, Vitão. E o Chantre manda uma pergunta aqui. Fragoso, você acha que o Abel se inspira no Chelsea para pegar o Flamengo? Abraços. O Abel se inspira muito no José Mourinho, que embora não esteja em uma boa fase, sempre foi um técnico de adaptações, sempre foi um técnico de muita paixão naquilo que coloca, muita dedicação, periodização tática no dia a dia, nos treinamentos, para fazer com que os jogadores entendessem os comportamentos que ele queria promover e provocar em campo. Então, eu acho que ele vai... E é um treinador de jogo, né? Ele é um treinador de competição, pode ser, mas ele é um treinador de jogo, ele mira o jogo, ele não vai pegar basicamente o olhar para o que ele tem feito e vai colocar em campo. Não, ele vai trabalhar para aquele jogo em cima das ideias dele, ele vai usar outros jogos como teste. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas o Chelsea pode ser uma inspiração, sim. Ele vai ter que segurar um ataque fortíssimo do Flamengo e o Chelsea teve de segurar o Manchester City com um ataque fortíssimo também. Brasil, Fragoso, falar sobre o Navarro no Palmeiras. Não sei se o Palmeiras está atrás exatamente do Navarro. O que eu vi é que o Navarro está com propostas da Major League Soccer, por exemplo, para jogar nos Estados Unidos, e é um mercado bem interessante, né? Flávio Barduzzi, personal. Fragoso, bom dia. O Ajax é o time do Antony? É,
Parece que ele está arrebentando lá. Vi uns vídeos dele deitando na direita nos defensores. É ele mesmo, Flávio. É esse time do Ajax. É lindo de ver jogar e o Antony tá brilhando demais por lá. O Neres, até onde eu vi, estava na reserva. Mas eles são muito amigos também. Todo gol que ele faz, ele vai comemorar com o Neres no banco. É bem legal. O Luz passa aqui. Estamos juntos. O Sbrols fala português de raiz. Então, um grande abraço a você, Sbrols, direto do Brasil. Obrigado pelo carinho. Felipe Damasceno, me preocupa essa inspiração do Abel no Mourinho. Nos bons tempos de Mourinho, eu diria, né, Felipão? Mauro Rodrigues, Dali Fragoso, bom dia. Bom dia, Maurão. Não sei se já falou, mas vai para Montevidéu? Não, farei a cobertura remota daqui. Vou fazer muitas lives, vou participar do dia a dia da TNT Esportes daqui de São Paulo e também aqui do canal do Fragoso. Fiquem ligados que eu vou também estar ligadaço aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no YouTube, beleza? Vamos falar então sobre o Bayern de Munique, é outro adversário que eu quero falar, porque tem aí detalhes bem interessantes pra gente abordar, tá? O Bayern de Munique a gente não precisa nem mesmo ficar olhando para a tabela de classificação, tá bom, gente? Mandem suas mensagens, participem no chat que a gente vai fazendo esse jogo de informação, troca de ideias, vamos fazendo nessa pegada. 10 horas e 31 minutos nessa terça-feira. Vou tomar um golinho d'água e a gente segue para falar de Bayern de Munique, que esse assunto, por mais que o Bayern esteja já classificado, é bem interessante pela questão que envolve o jogo. E aí é aquela história, né? Tomei um golinho d'água, eu não subi a trilha, por quê? Porque eu tô segurando o microfone para que o áudio fique limpinho para vocês. E aí eu fico sem a mão para mexer no áudio, subir e descer o áudio. Mas eu vou investir no microfonezinho aqui que fica basicamente segura, ele fica como que chama? Preso na mesa e fica sobrevoando a mesa, tá? Não precisa de apoio, não precisa ninguém segurar nada. Eu vou fazer esse investimento. E aí vai ficar show de bola, vocês vão ver. Vamos lá, para falar do Bayern de Munique, o ponto é o seguinte, né? E aí é bem interessante falar sobre esse Bayern de Munique, que tem 12 pontos, está classificado. Barcelona e Benfica, segundo e terceiros colocados, 6 e 4 pontos. Está classificado o Bayern de Munique para a próxima fase. Mas aí vem o ponto do Dinamo chegar com esperanças de arrancar um pontinho do Bayern de Munique, de arrancar um resultado. O jogo é lá na Lobanovsk Dinamo Arena. E veja só que curioso. Bom lembrar o seguinte, antes de qualquer coisa, tá? Eu vou deixar a tabela e depois eu vou pontuar. A equipe do Bayern de Munique, ela vem de uma derrota no campeonato alemão. Ela perdeu para o Augsburg, que é um time da segunda parte da tabela, historicamente, do campeonato alemão. É um time que luta ali pela manutenção no campeonato alemão. E esse time venceu o Bayern de Munique por 2-1 no último jogo. O Bayern saiu derrotado. Então o Dinamo de Kiev já passa a pensar, opa, se o Augsburg conseguiu, por que eu não vou conseguir? Até porque é bom lembrar que o Dinamo de Kiev, nada de braçada contra os adversários que tem no campeonato ucraniano, a exceção feita ao Shakhtar Donetsk, que está ali sempre junto. Tanto que eles estão empatados na liderança do campeonato ucraniano hoje. Mas contra os outros adversários, nada de braçada. E assim é. O ponto é o seguinte, contra o Bayern de Munique é o grande jogo da temporada, porque vai pegar um Bayern de Munique já fragilizado por essa derrota. Vamos lembrar que há pouco tempo o Bayern de Munique perdeu por 5-0 para o Borussia Mönchengladbach, que é uma equipe melhor, tá? É uma equipe melhor do que o Augsburg, até porque o Borussia Mönchengladbach na última temporada esteve na Champions League, por exemplo. É uma equipe melhor. Agora, meteu 5. E aí a gente olha para esse confronto, que é o mais recente contra o Augsburg, a equipe do Bayern de Munique finalizou 14 vezes, tá? Foi um número bom? Foi um número bom. Eu já fiz um estudo sobre números de times no G4 dos principais campeonatos do mundo. Em média, as finalizações são 10 por jogo, 5 na direção do gol. O Bayern de Munique finalizou 14 vezes, só 4 na direção do gol, ou seja, certamente o Augsburg conseguiu travar a maioria das jogadas com finalização limpa, que geralmente acertam o gol, com maior probabilidade de gol, e só fez um gol. A equipe do Augsburg, e aí vem o ponto de inspiração que o Dinamo pode pegar, o Dinamo não vai para cima do Bayern de Munique igual um louco, o Dinamo não vai dar espaço para o contragolpe do Bayern de Munique, o Dinamo vai trabalhar ele, buscando os espaços nas costas do Bayern de Munique, se defendendo. E o Augsburg fez 2 gols e 4 finalizações, gente. Foram 4 finalizações, 3 na direção do gol. É verdade, 3 na direção do gol. Mas foram 4 finalizações só e venceu por 2-1. Tá aí a inspiração que o Dinamo de Kiev precisa. O 5-0 do Borussia Mönchengladbach é uma aberração. É uma aberração.
Se o Dinamo conseguir fazer isso, pô, aí o Nagelsmann tem que repensar algumas coisas, porque tomar 2 goleadas com essa máquina do Bayern não dá. Uma você entende, né? Agora, 2 não dá. E aí tá a inspiração do Dinamo de Kiev. E aí vem outro ponto. Atenção para esse outro ponto, que é bem importante. O Bayern de Munique não deve contar com os seus atletas que não se vacinaram. E, gente, é jogador graúdo, tá? É jogador graúdo. O Kimmich tá fora por conta disso. O Gnabry tá fora por conta disso. O Musiala tá fora por conta disso. Choupo-Moting tá fora por conta disso e o Kielsen também. Veja só, a gente tá falando de 5 jogadores e vamos colocar o peso aqui. Musiala, Gnabry, Kimmich. 3 caras que, assim, 2 titularíssimos e um que entra e sai em alguns momentos da equipe, mas que tá sempre ali. E tão fora. Além disso, não tem o Coman machucado. Olha como o cenário para o Dinamo começa a ficar atraente. Começa a ficar interessante. Muita gente olha para esse jogo, olha, Bayern e Dinamo, olha os escudos e os nomes e fala, não vou nem assistir, goleada. E pode não ser bem assim, hein? Muitos desfalques em quarentena, não tomaram vacina, tiveram contato com pessoas com Covid, então vão cumprir quarentena, inclusive sem receber salários, porque o Bayern de Munique alega que se o atleta tem o direito de não se vacinar, ele tem o direito, e ficar fora de jogos por conta disso, ele tem o direito de não pagar salário, nesses dias que o atleta ficou fora por opção. Então, olha só o número de desfalques que o Bayern tem, importantes, Gnabry, Kimmich, Musiala, Choupo-Moting, Kielsen e Coman. Vamos focar no Coman, no Kimmich, no Gnabry e no Musiala. Nós estamos falando de 4 jogadores muito relevantes. Fora. A gente está falando de uma equipe que já provou que pode sair derrotada para uma equipe mais fraca, de meio de tabela para baixo do campeonato alemão. E a gente está falando de uma equipe que não teve um jogo muito distinto. Jogou para cima e nos espaços, em 4 ataques, o Augsburg foi lá e colocou a bola na rede. Qual o recado que o Dinamo tem em relação a esse jogo? É que é possível, sem dúvida nenhuma, é que é possível vencer o Bayern. Mas tem um outro recado importante que o Augsburg passa para o Dinamo de Kiev nesse jogo. Eficácia. Eficácia. Por mais que pareça até uma ironia que eficácia é uma palavra tão atrelada à vacina e o Bayern vai ter tanto desfalque relacionado à vacina, eficácia na finalização. O Augsburg venceu por 2-1, mas ele aproveitou metade dos chutes que ele deu no gol. No gol, não. Metade dos chutes que ele deu no jogo. No gol, ele deu 3. A bola entrou 2 vezes. Olha só a eficácia que teve o Augsburg nessa partida. Esse é o recado que o Augsburg deixa para a equipe do Bayern de Munique. E o recado que o Bayern de Munique tem para esse confronto é o seguinte: não repetir os erros que levaram à derrota para a equipe do Augsburg. Simples e claro, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu passar no chat, como eu disse, aqui é informação para você ficar bem informado sobre os jogos, sobre tudo mais, e depois passada no chat para trocar ideia com vocês. Deixa eu ver o que temos aqui. Já vi o Mauro, o Felipe eu também já vi, o Murilo Blumer Paulo. Palmeiras retrancado é a ideia? Eu não diria retrancado, Murilo. Eu não diria retrancado. Eu acho que vai ser um time, porque tem uma diferença, né? Retranca e... Você tem a retranca e tem a equipe reativa. A retranca, ela se preocupa basicamente em fechar espaço e não coloca nenhuma estratégia para atacar as costas do adversário. É só chutão para frente, chutão para lateral, trava o jogo, o adversário não vai jogar, mas eu também não jogo. Agora, isso é retranca. Agora, quando a gente fala de jogo reativo, que eu acho que o Palmeiras vai buscar um pouco mais, é um jogo nos espaços. E aí, Murilo, a ideia é se fechar bem, creio eu, não deixar o Flamengo pensar o jogo, marcar na intermediária, tirar os espaços nas laterais e, na roubada de bola, buscar o contra-ataque. Na roubada de bola, buscar a velocidade. Essa é a diferença entre retranca e jogo reativo, na minha concepção. Essa é a diferença. E eu acho que o Palmeiras não vai retrancado, ele vai para o jogo reativo, ele vai buscar os espaços nas costas e vai tentar travar um Flamengo que deve puxar o protagonismo da posse de bola e do jogo no campo de ataque dentro
do esquema que o Palmeiras vai colocar em campo na minha concepção e no meu palpite, tá bom, Murilão? Carlos Alberto Ventura, eu sou um grande fã de José Mourinho. Eu também, o livro aqui atrás não me deixa mentir. O Luiz Chantry fala, eu também, o Mourinho é diferenciado. Tá numa fase ruim, pô. Isso acontece. Tá numa fase ruim, mas tem bons trabalhos até recentes. Por exemplo, o Manchester United conquistando títulos. Flávio Barduzzi personal. Galera, não esqueça do like. É verdade, não esqueçam do like. Marcelo Benatti, esquece o Bayer. Não. Esquece o Bayer, tá maluco? Tem que falar de tudo. Aqui na live Bora Falar de Futebol, você fica sabendo de tudo de mais importante no dia do futebol, tá bom? Flávio Barduzzi personal, vamos chegar aos 100 likes, galera. Bora, Flavião, é isso. Tom Santos, bom dia, Fragoso, já cheguei no like. Bom dia, Tom. Wellington Ferreira, bom dia, Fragoso. Qual o melhor jogo da Champions para assistir hoje? Cara, o melhor jogo da Champions para assistir hoje, eu colocaria Barça e Benfica, pelo nível de tensão do jogo, tá? Pelo nível de tensão do jogo. Agora, se você quiser assistir o Chelsea e Juventus, que eu vou falar já já sobre isso, é uma boa opção também, tá? Mas eu iria de Barcelona e Benfica pelo nível de tensão, pelo ingrediente chave no jogo, pelo ingrediente Jorge Jesus. Eu acho que o nível de tensão e o nível de curiosidade, ele é mais interessante nas partidas de hoje, tá bom? Luiz Felipe, quando eu tenho meu intervalo na faculdade, já venho pra live do Fragoso, virou lei. Valeu, Luizão! Obrigado, meu parceiro. Chega mais, é isso. Intervalo da faculdade era sempre bom, eu sempre ia lá na lanchonete, pedir um salgado, e na época eu chegava a pedir uma Coca-Cola, que era um crime contra a minha pessoa, porque isso era 10 horas da manhã, né? Enfim, mas aí durou um ano isso daí, eu percebi que eu estava acabando com o meu estômago, eu diminuí essa história. Só uma triviazinha para vocês. Luiz Felipe já falou, Flávio Barduzzi, Palmeiras tem que defender e ter mobilidade na hora de sair, eficácia na definição das jogadas, não cometer os erros que vem fazendo. É mais ou menos isso. Essa é a receita que o Palmeiras deve utilizar, palpite. Essa é a receita que o Palmeiras deve utilizar. Jogo não dá massa. Sonha com Cavani e acorda com Rafael Navarro. Nada pode ser mais Palmeiras, brinca o jogo não dá massa. Daniel Scudler, bom dia a todos, Cerquilho, São Paulo. Um abraço pra galera de Cerquilho, Luiz Chantry. O Chelsea é muito bem treinado. De fato, é muito bem treinado. O Thomas Tuchel é um treinador assim, de mão cheia. Não à toa conquistou a Champions e o time vai indo muito bem na Premier League, na liderança. Júnior Nogueira, Bari classificado pode facilitar para o Dinamo chegar no mata-mata, deixando o Barcelona fora, hein? Eu acho que não, tá? Porque o Dinamo não chega mais no mata-mata. O Dinamo pode bater 4 pontos, mas veja, Barcelona e Benfica se enfrentam hoje e alguém vai pontuar. Então não tem mais como o Dinamo chegar no mata-mata. É impossível, ele não chega com os pontos que tem. O que o Dinamo sonha hoje é com uma vaga na Europa League, que seria bem interessante para o Dinamo. E um resultado contra a equipe do Bayern de Munique seria, além do histórico, jogaria uma moral gigantesca para a próxima rodada. Quando aí sim, o Dinamo vai pegar o Benfica no Estádio da Luz, confronto difícil, complicado, e que pode ser um confronto direto por uma vaga na Europa League, a depender do resultado, é claro, da partida de hoje, tá bom? Bom, deixa eu avançar, 10 horas e 43 minutos, quase 80 pessoas na live, que maravilha, vocês são maravilhosos, batendo esse papo aqui, basicamente comigo sobre o UEFA Champions League. Já vou falar sobre os jogos do Brasileirão, dos finalistas da Libertadores, já a gente vai entrar nos assuntos Palmeiras e Atlético Mineiro e também Grêmio e Flamengo, tá bom? Vamos pro próximo jogo, e aí é o ponto que envolve Pochettino, Paris Saint-Germain, Solskjaer, também é um jogo bem interessante, com um nível de tensão lá em cima, que é Manchester United e Villarreal, confronto de briga pela liderança. Eu vou colocar na tela, para você que não está acompanhando a tela, está só no áudio, eu vou falar para você, fique tranquilo. Grupo F, com Villarreal e Manchester United, hoje às 2h45, e mais tarde, ainda hoje, Young Boys e Atalanta. O Grupo F está como? O Manchester United é o líder com 7 pontos, o Villarreal está na segunda colocação também com 7 pontos. E aí vem o Atalanta em terceiro com 5 e o Young Boys fecha o grupo com 3 pontos. E aí vem o ponto. Falando em ponto, aí vem o ponto. Esse confronto entre Villarreal e Manchester também vai ter um nível de tensão altíssimo, porque essa é a 5ª rodada, vai faltar só mais um jogo para definir quem avança a próxima fase da UEFA Champions League, a fase de mata-mata, e o Manchester United chega para a 5ª rodada sem Solskjaer para jogar no El Madrigal.
Solskjaer foi demitido depois da goleada por 4-1 no Watford, vamos lembrar disso. Mais uma goleada, mais uma partida ruim, mais um duelo em que o Manchester United deixa a desejar e a parceria com o Solskjaer se foi. O Michael Carrick, auxiliar do Solskjaer, fica, outro ídolo, é bem verdade, do Manchester United, fica como técnico interino e, claro, já declarou que lamentou demais a saída do Solskjaer. O próprio Cristiano Ronaldo fez uma postagem bonita falando que quando ele chegou ao Manchester, o Solskjaer era o atacante. Enfim, desejou toda a sorte a ele porque ele merece, mas realmente a coisa não andou. O Manchester United hoje na Premier League é um time de meio de tabela, absolutamente distante da briga pelo título e precisa se virar para não ficar fora da UEFA Champions League, quem sabe disputar uma Europa League, mas está longe de ser o desejo do Manchester United. Claro que quer, com o Cristiano Ronaldo, disputar a UEFA Champions League, o mata-mata da Liga dos Campeões. E aí, o ponto é o seguinte, o Michael Carrick assume, mas o alvo parece ser Maurício Pochettino. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa história de Maurício Pochettino no Manchester United. Vamos lá. O Pochettino, ele é um técnico que não está dando resultados, ou melhor, vamos começar de novo, que eu já falei uma bobagem gigantesca. O Pochettino é um técnico que não está rendendo performances no Paris Saint-Germain. Não dá para falar que não está tendo resultado, tá? O Pochettino é o líder do francês com sobras, e na UEFA Champions League, se você olhar em termos de pontuação, eu vou até colocar na tela para quem tá aqui, cadê o grupo do Paris Saint-Germain aqui, grupo A. Na UEFA Champions League tem 8 pontos, o Manchester City do Guardiola tem 9. O Clube Bruges tem 4, o Leipzig tem 1. Quer dizer, resultado, o Paris Saint-Germain tá dando. Aliás, o Paris Saint-Germain que venceu o Manchester City por 2-0 no confronto de ida da UEFA Champions League. O ponto é o seguinte, e aí o ponto tá na performance. O Paris Saint-Germain é uma equipe brilhante. É uma equipe que tem um elenco muito forte, que reforçou as laterais, que além de reforçar as laterais trouxe o Messi, manteve o Mbappé. O Sérgio Ramos é um cara que tá aí, nem sei se estreou, tá demorando horrores para estrear. Nem sei se estreou, mas enfim. É um elenco forte, tem o Kimpembe, tem jogadores importantes. Agora, a performance não tá aparecendo. E aí vamos falar de ataque, né? Um ataque com o Di Maria, um ataque com o Messi, com o Neymar, com o Mbappé, Ander Herrera. São jogadores que poderiam render mais futebol bonito, mais futebol vistoso. E é algo que se cobra no Paris Saint-Germain. Até o Bruno Formiga recentemente comentou que parece que o Paris Saint-Germain joga na base da aleatoriedade o tempo todo. Isso significa que o Pochettino é um técnico ruim? Vamos pegar o gancho do que a gente estava falando agora, 5 minutos atrás, gente? O Thomas Tuchel é um técnico ruim? O Thomas Tuchel, no Paris Saint-Germain, foi criticado. É um técnico ruim? Não é um técnico ruim. Então, assim, evidentemente que era outro time, outro contexto e tudo mais. Mas o Pochettino, hoje, é muito criticado. Mas ele fez um trabalho gigante no Tottenham. Um trabalho de finalista de UEFA Champions League, quando o Tottenham, muitas vezes, quando ele chegou, não pensava nem em classificação para a UEFA Champions League, praticamente. Chegou a brigar por título inglês. Então, assim, o Pochettino tem um trabalho de longo prazo muito elogiável. Inclusive, o Pochettino é da escola Marcelo Bielsa, foi treinado pelo Marcelo Bielsa, foi descoberto pelo Marcelo Bielsa, que hoje é sensação. Então, assim, o Pochettino, quem viu o Pochettino no Tottenham, e a gente está falando do Manchester United, de olho no treinador, sabe da capacidade dele. Sabe da capacidade de entregar resultado. E, em certos momentos, até performances. Então, pode ser um alvo positivo. E já se fala na BBC que o Maurício Pochettino está disposto a deixar o Paris Saint-Germain. Por que será que Maurício Pochettino está disposto a deixar o time de elenco talvez mais poderoso do planeta, ou mais valioso? Não se discute valor, né? Mais valioso do planeta. Talvez por essa cobrança em performance, sendo que em resultado ele está entregando. Bom lembrar que na UEFA Champions League ele entrega resultado, mas a performance é sempre abaixo. Contra o Leipzig foi abaixo, contra o Manchester City foi abaixo, contra o Clube Bruges foi abaixo. Então é, de fato, um treinador que está tendo dificuldades para implementar aquilo que ele quer no Paris Saint-Germain. Porque ninguém pode achar que
Paris Saint-Germain está jogando aquilo que o Pochettino quer. Pode até ser que ele fale na coletiva, depois de jogos, que o time rendeu, que o time funcionou, que o time cumpriu o plano de jogo, para também não ficar ali falando que o time não está fazendo tudo que pode. Senão ele perde o grupo, naturalmente. Agora, será que ele é o técnico para esse Manchester United? Será? A gente pode dizer que é um treinador que já fez uma equipe mediana com alguns bons valores chegar à final de UEFA Champions League. O Manchester United é uma equipe historicamente gigantesca, mas que não tem um elenco tão valorizado. Tem Bruno Fernandes, tem Pogba, tem Rashford, tem Cristiano Ronaldo. É um elenco bom. É um elenco bom. Assim como o Tottenham tinha um elenco interessante, mas não é dos mais badalados. Quem sabe não seja um casamento perfeito para Maurício Pochettino. Quero saber o que você, do outro lado, aí acha. O ponto é que o Manchester United tem 7 pontos, o Villarreal tem 7, vai com o Michael Carrick, vai com o interino, deixa a Era Solskjaer para trás e vai encarar a equipe do Villarreal. Bom lembrar que o Pogba não está à disposição, tá? Por conta de uma lesão, tá fora, volta em 2022. É um meio-campista que gera muito mais resultado na seleção do que no time, mas ninguém duvida da qualidade técnica do Pogba. É um cara que tem um passe absolutamente fantástico, diferenciado. E não vai estar em campo. Entretanto, o Manchester tem outras perspectivas e tem Cristiano Ronaldo para decidir contra o Villarreal e tem sido assim na UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo é quem tem mantido o Manchester United vivo na UEFA Champions League, não só vivo como líder do grupo F. Vamos ver o que vai acontecer. Bom lembrar que o Atalanta, pelo amor de Deus, o Atalanta, Fragoso. Que é isso, cara? A Atalanta vai enfrentar o Young Boys e vai colocar o perdedor desse confronto entre Manchester e Villarreal na terceira colocação. Mas também, se pintar um empate, todo mundo chega à última rodada com 8 pontos. Última rodada que será em dezembro. E o Manchester United terá o Young Boys, equipe que venceu o Manchester. O Young Boys só tem 3 pontos porque bateu o Manchester United na estreia da UEFA Champions League. Mas agora o jogo vai ser em Old Trafford, em outro contexto decisivo. O Young Boys, dependendo de resultados, talvez para buscar uma UEFA Europa League, sim, mas também tem outro ponto, né? A equipe do Manchester United pode enfrentar um Young Boys que já não tem mais pretensão nenhuma a não ser de jogar bem. Porque se a Atalanta vencer, já não tem mais como o Young Boys sonhar nem com uma vaga na Europa League. Então, o confronto, na verdade, o resultado desses confrontos vai tornar a última rodada interessantíssima. Mas é bem verdade que se o Manchester United conseguir pelo menos um empate contra o Villarreal fora de casa hoje, ele chega em excelentes condições para buscar a vaga, porque vai ter o Young Boys e Atalanta e Villarreal se enfrentarão na última rodada deste grupo F em dezembro. Nível de tensão altíssimo, altíssimo, altíssimo para a equipe do Michael Carrick. Quase 100 pessoas na live, que delícia, que maravilha vocês por aqui. Deixa eu dar aquela passada no chat. Aqui é assim, hein? Informação, troca de ideia. Informação, troca de ideia. Você também pauta a live, bora falar de futebol. Deixa eu ver aqui a galera chegando. Deixa eu ver aqui. DT Taz Oficial. Estão trocando ideia. Tem mais coisa aqui? Peraí. Tem mais mensagens para trás aqui. Vamos lá. DT Taz Oficial. O Marcelo Benatti fala: Fragoso, o Flamengo entra de salto alto? Acho que não. Entra confiante. Se entrar de salto alto, vai cometer uma grande bobagem, né? Entrar de salto alto numa final de UEFA Champions League, final de Libertadores. Meu Deus do céu, Fragoso. Tá acontecendo com a tua cabeça, querido? Uma final de Libertadores não dá, né? DD Taz Oficial. Cara, vocês são malucos. Que time brasileiro consegue tirar o Cavani hoje do Manchester United sem ele estar em fim de contrato? Alguns torcedores do Palmeiras se iludem fácil demais. Eu já falei sobre isso, né? Quando você fala de um jogador sul-americano, claro que existe aquela coisa do emocional, de você tentar buscar um cara falando, vem jogar na América do Sul, vem jogar aqui no seu continente, você vai estar mais perto da sua seleção, você vai estar mais perto do seu país e tudo mais. Ok. Agora, você está falando com o emocional. Porque enquanto esse cara tiver mercado na Europa, e tem, porque o Cavani hoje é um jogador do Manchester United, enquanto esse cara estiver na Europa com mercado, esquece. Não tem nenhuma condição desse cara voltar. Só se ele realmente estiver de saco cheio de estar na Europa. Tô cansado de estar na Europa, vou voltar. Deixa eu ver minhas opções. Aí tudo bem, porque não dá para competir com o euro,
não dá para competir com libra esterlina, não dá para competir com UEFA Champions League, em termos de premiação, valores. Só dá para competir com o coração. Se o coração do cara não tá mais na Europa, não tá nem nos valores que os mercados alternativos podem oferecer, aí você pode competir. Mas isso não depende de negociação, isso depende de oportunidades, isso depende de você perguntar se o cara tá afim de voltar, se o cara cansou de ir lá. Agora, negociar, brigar pelo jogador, quando ele tá ainda afim de ficar na Europa, não tem nenhuma condição. Nenhuma. Jefferson Reis, membro do canal, seja membro você também. Fragoso, por que o Thomas Tuchel não deu certo no PSG? Aí é uma pergunta complicada de responder, eu teria que me aprofundar, mas às vezes as coisas não funcionam mesmo. Às vezes por tempo, às vezes por ideias, às vezes por lesões. O contexto do futebol, ele é muito pesado, e aí a gente não precisa nem aprofundar para explicar isso. O contexto do futebol, ele é um contexto que você coloca muitas variáveis. Você coloca as variáveis de contratações que chegaram tardiamente, você coloca variáveis de lesões, você coloca variáveis de pressão naquele contexto, várias e várias. Você coloca a variável de DNA do clube, que não quer jogar de determinada forma, porque contratou grandes jogadores, precisa jogar de forma propositiva, precisa fazer um futebol diferente, tal. São várias explicações, mas assim, o ponto é que eu precisaria me aprofundar mais para entender os motivos do Tuchel não ter seguido no Paris Saint-Germain, tá? Mas, em geral, esses pontos que eu citei, eles têm um peso na história. Contexto da equipe naquele momento, elenco à disposição naquele momento e encontro do treinador com as ideias daqueles jogadores. Marcelo Benatti, parabéns pelo canal, te acompanho desde o início. Valeu, Marcelo. Henrique Giroldo dos Santos, salve Fragoso, parabéns pelo canal e pela live, mano, abraço. Valeu, Henrique, tamo junto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Giroldo tá conversando com o Dedê Taz, o povo cai nos papos da imprensa que só vendo. Luzia Begali aqui respondendo a galera, todo mundo interagindo, que maravilha. Marta Zanetti tá por aqui, o Tom Santos, o Rodrigo de Nova Friburgo também tá por aqui. Bom dia, Fragoso, bora falar de futebol, bora beber água, bora. Rodrigo Nova Friburgo, Prado Fernandes, membro do canal, seja membro você também. Daniel Scuder diz avante palestra. O Mauro Rodrigues fala, Pochettino disposto a sair do PSG porque o PSG tá pra lá de disposto em sair com ele. Também tem esse ponto, né, Mauro? Aliás, o Paris Saint-Germain, que tem um diretor de futebol, o Leonardo, que no livro do Carlo Ancelotti há um episódio que conta que o Leonardo é um cara bem, assim, pelo menos com o Carlo Ancelotti, foi um cara bem complicado de trabalhar, em termos de cobrança, foi um cara bem complicado de lidar, e foi um cara que ameaçou demitir antes de demitir, o que é algo que hoje nas gestões de clubes profissionais está muito distante de ser uma realidade, de ser plausível, de ser aceitável. E é uma história bem pesada em relação ao Leonardo que o Ancelotti conta. Não sei se o Pochettino já está sentindo isso, né? Às vezes o Pochettino já está ouvindo já o Leonardo falar, se não conseguir resultado aí e performance nos próximos 3, 4 jogos, a gente vai ter que trocar você. Ele já fez isso com o Ancelotti, por que não vai fazer com o Maurício Pochettino? Flávio Barduzzi, deve ser fogo trabalhar com as crias do PSG, começando pelo Neymar e Mbappé. É um trabalho bom, uma dor de cabeça boa, né? Tom Santos, era para o Paris estar voando muito com esse time. O Renan Moretti, não seria mais interessante o United buscar algo diferente? O Zidane, por exemplo. O Zidane é um cara que também... o Zidane trabalhou com o Real Madrid estrelado, né? O grande trabalho do Zidane foi com o Real Madrid estrelado. O Manchester United não é um clube estrelado, eu posso dizer assim. Minha opinião, tá, Renan? Tô puxando aqui pela cabeça. Talvez esse seja o ponto em relação a contratar o Zidane. Talvez seria o caminho para o Paris Saint-Germain. É claro que é um futebol mais pragmático, é um futebol mais certeiro, não é um futebol vistoso, encantador, mas é um futebol de resultado bom e de aplicação tática muito grande do Zidane. Ele pode ser um técnico para o Paris Saint-Germain apostar. E trabalhou com um time estrelado, sabe lidar com estrela. E quando o Zidane chega no vestiário, gente, não tem quem não respeite, né? Não tem quem não pare e fale, deixa eu ouvir o que esse cara tem para me ensinar. Deixa eu ouvir o que esse cara tem para falar. O que esse cara já fez no futebol, é melhor eu parar para escutar. O Zidane tem isso, né? Ele domina qualquer vestiário no planeta. No planeta. E dominar, eu não digo saber lidar, porque saber lidar, vários técnicos que não são o Zidane sabem lidar. Mas o Zidane não precisa saber lidar.
Os caras vão olhar pra ele e vão falar, ok, todo mundo quietinho, silêncio que o Zidane vai falar. É outra parada, né? Mauro Rodrigues, sério, o PSG quer resultado e performance pra ontem, sem paciência, você mesmo falou do Tuchel. No United teria paciência, inglês tem sangue de barata, aguentaram o olho por tempo demais. Pois é, o Solskjaer, muita gente aqui no Brasil já tinha mandado embora 2 meses atrás. Já tinha mandado embora lá para o começo de outubro. E foi tendo paciência, é um ídolo do clube. Claro que tem esse ponto, né, Mauro? É um ídolo do clube, existe um respeito muito grande nesse sentido. Mas eu acho que a admiração pelo trabalho que foi feito no Tottenham e também a questão de você ter um Cristiano Ronaldo com uma equipe interessante, que não é tão estrelada, mas é interessante, com bons valores, pode gerar um casamento interessante entre o Pochettino e a equipe do Manchester United. Claro que eu gostaria de olhar um pouco mais, e aí, gente, eu assumo sem problema nenhum, é difícil acompanhar tudo. É difícil assistir todos os jogos, ter uma ideia clara de o que cada elenco pode oferecer e tudo mais. Eu precisaria, claro, ver se o elenco do United oferece algo semelhante ao elenco do Tottenham. Isso precisa ser colocado na avaliação para a contratação de um Pochettino, por exemplo. É claro que o Pochettino é um técnico que em 5 anos mostrou algumas variações dentro do Tottenham, até porque se você não mostra variação nenhuma em 5 anos, você fica mais manjado do que qualquer equipe no futebol mundial. E aí vem o ponto de você observar se a melhor versão do Tottenham pode ser a melhor versão do Manchester United. Eu acho que é aí que o diretor tem que mirar. Eu tenho condições com o meu elenco de colocar algo parecido com a melhor versão do Tottenham que o Pochettino fez? Isso pode ser feito, isso pode ser uma alça de mira para você decidir se é o caminho trazer o Pochettino ou não. Flávio Barduzzi personal, acho mais fácil o Pochettino lidar com o Cristiano Ronaldo e com o elenco do United do que no PSG, com o elenco que tem muita cobra criada, diz o Flávio. O Zidane não teria esse problema. Anderson Silvano, boa Fragoso, até que enfim vejo alguém falando sobre as questões de valores e diferença da moeda. É algo que todo mundo tem que falar, né, gente? Sobre o Cavani, ele deve estar comentando aqui, o Anderson Silvano. Edu Ferreira, fala Fragoso, entrando agora para dar aquela força. Valeu, Edu. Mauro Rodrigues, é o Leonardo que jogou no São Paulo e no Flamengo, da cotovelada de 94? Sim, Mauro, é ele mesmo. Henrique Giroldo dos Santos, quem seria o técnico perfeito? Já respondi. E ele respondeu, o próprio Mauro Rodrigues aqui, é diretor do PSG faz muito tempo, o Leonardo. Bom, como é bom trocar ideia com vocês, bater papo, pensar, refletir. Vocês têm perguntas muito boas, gente. Valeu demais, demais. Vamos seguir aqui? Vamos seguir porque a gente tem um último confronto de Champions antes de falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo, hein? Último confronto de Champions que eu vou comentar aqui, eu passei rapidamente por Sevilla e Wolfsburg, Lille e Salzburg, grupo muito embolado também, bem interessante no grupo G, mas eu quero comentar rapidamente a situação do que vem por aí neste grupo H, na 5ª rodada. Hoje tem Chelsea e Juventus, eu até falei que é um jogo interessante de se assistir, muito por conta do Tuchel também. Acho que vale a pena acompanhar o trabalho que tem sido realizado pelo Chelsea, que é um time muito forte, mas você não vai acompanhar o Lukaku nesse jogo, tá? Sinto lhe informar, você que queria ver o Lukaku, ele tá fora há um mês. E o Timo Werner vai ser o centroavante nessa rodada da Champions. O ponto é que há uma expectativa do Lukaku entrar em campo. É baixa, mas há quem diga de que ele pode ser relacionado. Talvez para entrar no segundo tempo, enfim. Mas é um Chelsea que vai em busca desse resultado com unhas e dentes. Por quê? Vamos lá. Hoje a classificação do grupo tá assim, gente, para quem tá só ouvindo não tá vendo na tela. No grupo H, a Juventus tem 12 pontos, o Chelsea é o segundo com 9 pontos, 3 pontinhos de diferença. O Zenit tem 3 pontos conquistados na 3ª colocação e o Malmo não tem nenhum. Zenit e Malmo vão se enfrentar, o Zenit vai levar a vitória com convicção, acho muito difícil que o Malmo surpreenda, mesmo jogando em casa, e aí o Zenit vai a 6 pontos. Atenção, o Zenit vai a 6 pontos. O Chelsea, claro que ele quer buscar a vitória jogando dentro de casa para chegar à última rodada com chances de escapar dos primeiros colocados. Ninguém quer pintar na 2ª colocação do seu pote, porque sabe que pode dar problema. Que já pode pegar um jogo com cara de final nas 8avas. Então, o jogo é importante para o Chelsea conseguir chegar na última rodada em pé de igualdade de pontos com a Juventus. E aí a Juventus vai pegar o Malmo e o Chelsea vai pegar o Zenit. Qual que é o grande segredo do Chelsea nessa conta? Não perder o jogo para a Juventus.
E até foi questionado o Tuchel sobre isso, o Tuchel falou, eu não vou mandar o Mendy para a área se tiver empatado o jogo no fim, não. Porque eu prefiro garantir a minha classificação. Porque se o Chelsea perde para o Zenit, ou melhor, perde para a Juventus, e o Zenit vence, o Zenit chega com chances de classificação. E aí o jogo com o Chelsea vira um mata-mata. Se o Chelsea empatar o jogo, só empatar, é natural que o Chelsea não vá conquistar a primeira colocação do grupo. Mas vai garantir matematicamente a sua vaga na UEFA Champions League, o Zenit vai garantir matematicamente a sua vaga na Europa League e o jogo passa a ter um peso tranquilo, sem riscos para o Chelsea. Agora, vai ser difícil vencer essa Juventus. Além de não ter o Lukaku, o Havertz com problema na coxa é problema para o técnico Thomas Tuchel, assim como o Kovacic, ou Kovacic, como queira. O Jorginho é uma boa novidade, ele saiu dando um susto depois da vitória contra o Leicester, mas ele está à disposição e vai jogar. O Chelsea precisa dessa vitória contra a Juventus por isso. Vamos melhorar. O Chelsea quer a vitória contra a Juventus para escapar, tentar escapar da segunda colocação. Mas o Chelsea precisa do empate contra a Juventus para não tornar a sexta rodada um mata-mata. Naturalmente, o Tuchel não quer correr esse risco e já deixou bem claro que não vai correr esse risco. Bom jogo esse Chelsea e Juventus que vem pela frente. 11 horas e 6 minutos. A galera participando, mais de 100 pessoas aqui na live. Que maravilha. E agora nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Vamos mudar a chavinha. 11 horas e 6 minutos. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Antes, eu vou dar uma passada no chat. Vou tomar uma aguinha e a gente vai falar sobre os confrontos do Brasileirão, sobre esse Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo fundamental para a equipe do Galo, Grêmio e Flamengo, jogo fundamental para a equipe do Grêmio e com uma leve importância para o Flamengo. Passada no chat antes disso, Mauro Rodrigues, ídolo é ídolo, mas o Solskjaer não tinha cancha para treinar um Big Six, diretoria lá, jogou ele na fogueira. Deus me livre, o Palmeiras colocar o Evair para treinar um dia. É uma boa comparação. É uma boa comparação. O PCS fala, tô sem tempo, mas passando para deixar o like. Valeu, querido. Obrigado pelo carinho. Vocês são demais. Vocês passam aqui só para ajudar muitas vezes. Vocês são incríveis. Obrigado pelo carinho com o trabalho. Mauro Rodrigues conversa com o Henrique Giroldo aqui. E também o Danilo Augusto Santana passa. Bom dia, Fragoso. Te acompanho aqui já quase na madruga do Japão. Tá no Japão o Danilo. Que papo é esse de Navarro no Palmeiras sobre o próximo diretor de futebol? Sabe de algo? Não está descartada a permanência do Anderson Barros ainda, tá bom? Não está descartada a permanência do Anderson Barros ainda. Agora, em relação ao Navarro, eu não tenho nenhuma informação. Vou dar uma olhada, vou dar uma apurada. A verdade é que, nesse momento, o Palmeiras está bem mais focado em ver o que vai acontecer na final da Libertadores do que propriamente, para saber se vai ter Mundial pela frente ou não, do que propriamente pensar em reforços, né? Tudo vai depender muito dessa questão. Renan Moretti, sobre o Palmeiras, o que sabe sobre Goulart e Navarro? O Goulart, a informação que eu tenho é que ainda não teve nenhuma conversa com o Goulart, tá? E o Navarro é a mesma coisa, mas evidentemente que eu vou apurar, vou tentar entender e a gente vai saber mais sobre reforços muito em breve. Vamos girar a chavinha? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, vamos girar essa chavinha, vamos falar dos confrontos que vem pela frente, vamos falar de Palmeiras e Atlético, vamos falar de Grêmio e Flamengo, começando por Grêmio e Flamengo, mas antes eu vou tomar aquele golinho de água, 11 horas e 8 minutos, beba água, você também, deixe seu like, interaja no chat, inscreva-se no canal, seja membro, deixe seu superchat, bora falar de futebol e agora, rapidamente, alguns segundinhos, bora beber água. Vocês acham que é mole ficar falando aqui tanto tempo? Não é mole não. Tem que falar pra caramba aqui. Tá maluco. Vamos lá. Vamos começar falando de Grêmio e Flamengo. Colocando as prováveis escalações. Deixa eu colocar também aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, porque eu acho importante para contextualizar essa partida, né? Quando a gente olha para o confronto, quando a gente observa esse jogo, claro que a gente vê um Flamengo com chances matemáticas de título, mas muito distante, né? Muito distante. A gente está falando de 8 pontos, é claro que a briga pode diminuir para 5, isso pode gerar um temor, mas a gente não vê indicativos do Atlético Mineiro tropeçar, a gente não vê indicativos do Atlético Mineiro começar a perder jogos, empatar jogos, tem 10 tropeços em 33 jogos, teria de
tomar mais 3 tropeços em 5 jogos é estatisticamente difícil e observando o que o Atlético tem feito no campeonato é muito improvável também. O Flamengo, claro, tem chances mínimas matemáticas e chances equivalentes na final da Libertadores 50-50. Então, qual que vai ser o papo do Flamengo? Reserva em campo. O jogo de Montevidéu vale taça histórica. O jogo contra o Grêmio vale pouco. Agora, quando a gente desce na tabela de classificação, a gente está olhando para um Grêmio na 18ª posição com 35 pontos. Atenção para o Z4. O Bahia é o 17º colocado com 37 pontos. O Grêmio é o 18º colocado com 35 pontos. O Sport é o 19º colocado com 33 pontos. E a Chapecoense já rebaixada, 20ª colocada com 15 pontos. Atenção, o Grêmio tem 35 pontos. Se o Grêmio vence hoje os reservas do Flamengo, pode ir a 38. Ele passa o Bahia na tabela de classificação nesse momento, claro, com um jogo a mais, e cola no Juventude, cola no Atlético Goianiense, cola no São Paulo. Veja só o que o Grêmio pode fazer. Veja só o que o Grêmio pode fazer. O peso dessa vitória. Mais do que isso, o peso de embalar 3 vitórias, não só embalando, mas conseguindo aproveitar o que a tabela ofereceu. A tabela ofereceu ao Grêmio o Red Bull Bragantino inteiro reserva, por conta da final da Copa Sul-Americana. O Grêmio aproveitou. A tabela ofereceu um jogo contra a Chapecoense, já rebaixada. O Grêmio aproveitou. E agora a tabela oferece um jogo contra o Flamengo, que seria uma pedreiraça, aça, com time titular, sendo, digamos, a última opção de título do Flamengo nesse jogo. Vamos supor que o Flamengo tivesse eliminado da Copa Libertadores da América, estaria com todas as energias para buscar o 100% até o fim do campeonato, tentar vencer o Atlético. E a tabela ofereceu ao Flamengo, antes da final da Copa Libertadores da América, completamente reserva. O Grêmio pode aproveitar e embalar 3 vitórias consecutivas. Bater 38 pontos, faltando 4 jogos. 4 jogos. Claro que vai precisar de uma campanha quase perfeita para escapar do rebaixamento? Claro, sem dúvida. Agora, quem diria que o Grêmio embalaria 3 vitórias consecutivas no campeonato, sendo que, antes dessas 2 vitórias que embalou, o Grêmio não tinha uma sequência de vitórias, pelo menos de 2 jogos seguidos, desde aquelas 10 vitórias no começo do ano. Então o Grêmio tem uma oportunidade que a tabela ofereceu de respirar no campeonato e se sentir próximo de quem está fora da zona do rebaixamento, porque hoje não está próximo. Hoje está a 4 pontos. Pode se sentir próximo. Pode ser o primeiro fora da zona, quem diria? Veja só. É um jogo fundamental para o Grêmio. E aí a gente vai para as prováveis escalações das 2 equipes. A equipe do Grêmio vai com o que tem de melhor, evidentemente. Com Gabriel Grando no gol, Rafinha pela direita, Bruno Cortes pela esquerda, Jeromel e Kahneman compondo a dupla de zaga. Thiago Santos e Lucas Silva no meio, Jonathan Robert, Campaz e Ferreira, Diego Souza à frente. Vou lembrar que o técnico Wagner Mancini não tem ninguém fora nesse momento. E a tendência é que ele repita essa escalação que ele utilizou contra a Chapecoense. O Douglas Costa até pode voltar, né? Ele não está mais machucado, mas está voltando de lesão, então, como titular, é difícil escalá-lo. Mas essa é a equipe do Grêmio para enfrentar um Flamengo, que aí deve ter muitos reservas em campo, né? Difícil prever, mas o Hugo Souza deve ser o goleiro. Se o Diego Alves de fato estiver recuperado, não deve entrar em campo para não arriscar o seu desgaste muscular. Mateuzinho pela direita, o titular é o Isla, embora eu não concorde. Eu acho que o Mateuzinho é mais jogador que o Isla. Hoje o Isla é reserva do Flamengo, mas beleza, o Mateuzinho deve ser o titular. A dupla de zaga com Gustavo Henrique e Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio poupados. Pela esquerda o Ramon, Felipe Luiz também poupado. No meio campo, João Gomes pode aparecer no lugar do William Arão, com o Diego aparecendo no lugar do Andréas Pereira. O Arrascaeta pode ganhar alguns minutos? Pode. A gente sabe que titular ele não vai ser. O próprio técnico Renato Gaúcho falou em ganhar minutos nesse jogo, não falou em titularidade. Vitinho e Thiago Maia mais à frente, com Michael e Kennedy no ataque. O Michael, eu acho um perigo estar em campo. Minha opinião. Michael tem sido um jogador mais decisivo do Flamengo nos últimos jogos. Michael tem sido o jogador mais decisivo do Flamengo nos últimos jogos. Acho que arriscá-lo em campo, num jogo contra o Grêmio, tenso, nervoso,
Um Grêmio que pode perder a cabeça, um Grêmio que vai entrar duro em todas as jogadas. Imagine perder o Michael para a final. Já não tendo um Arrascaeta 100%. Eu acho que não é jogo para o Michael. Mas talvez o Renato Gaúcho pense que é jogo para o Michael. Sim, a ver o que colocará em campo o técnico Renato Gaúcho, 11 horas e 15 minutos, mais de 130 espectadores. Solta o like aí, deixa o like, galera, deixa o superchat, participe, interaja, inscreva-se no canal do Fragoso, participe do chat. Vamos falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas antes aquela passada no chat, né? Vamos passar pelo chat para ver se tem notícia nova? Vamos lá, tem notícia nova de quem? Do Danilo Augusto. Valeu, like deixado. E aqui no Japão a galera te acompanha bem, principalmente a torcida do Verdão. Embora nem sempre é possível te ver ao vivo, mas a gente sempre dá uma olhada nos vídeos do seu canal. Valeu, Danilão. Obrigado. Valeu demais, cara. Um abraço para toda a galera do Japão. 11 horas e 15 minutos agora à noite. É o programa noturno do canal do Fragoso lá no Japão, né? Porque por mais que ele seja matutino pela manhã aqui no Brasil, né? Ele é noturno, é à noite lá no Japão. 120 pessoas, 120 likes, vocês que são maravilhosos. O Jefferson Reis, membro do canal, apoia o canal, você também de forma direta, manda mensagem aqui. Michael, inclusive, fez 2 gols contra o Verdão no último confronto. Pois é muito, muito, muito decisivo. O Renzo Cruz fala, Renato é ídolo e vai ajudar o Grêmio. Renzo, você é brasileiro, cara? Eu percebi que você escreveu qual, você escreveu campeão, agora é ajudar com Y. Você não é brasileiro não, né, Renzo? Manda aí de onde você é. Will Freitas, cheguei atrasado, Fragoso. O Marcão Status, Renato deve ir totalmente reserva do reserva. O Vinícius Vitor, vai Palmeiras, diz aqui a galera participando. Bora falar então do confronto que envolve o Palmeiras. Bora falar então do confronto que envolve o Palmeiras, 11 horas e 15 minutos. Vamos falar então desse duelo, que é contra o Atlético Mineiro. Vamos ver, aliás, o que vai dar. A galera participando no chat, antes de virar o assunto, olha só. O Elenilson Ribeiro estava sentindo que o Veiga ia sair machucado do jogo contra o São Paulo. Ainda bem que o Abel tirou todo mundo, diz o Elenilson. O Mauro Rodrigues, deixa o Michael jogar, Fragoso. Podia inverter o Kahneman para marcar ele, inclusive. Eu tô achando que você tá querendo ver o Michael com uma pancadinha no tornozelo para não poder jogar a final, né, Mauro? Tô vendo. Will Freitas, o like já tá lá. Boa, Will. Flaviano da Silva, bom dia. Fortaleza, Ceará, bom dia, Flaviano. Que cidade maravilhosa. Estive em Fortaleza recentemente para Fortaleza e Palmeiras. O Renzo Cruz, eu sou o boliviano. Boa, Renzo. Maravilha. Um grande abraço a todos da Bolívia. Um grande abraço, um saludo. Vitor Agueda. Fragoso, na sua visão, o Abel é um excelente técnico ou acha ele normal? Para mim é um excelente técnico. O Will Freitas, Kahneman neles. O Renzo Cruz fala, daqui a pouco vou melhorar. Não precisa melhorar, não. Eu só achei legal e curioso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, amigo Renzo Cruz. Estamos com todo acá, de Brasil, de Bolívia, de Japão, de Portugal e todo. Um grande abraço, Renzo. É isso. Vamos lá. Vamos falar então agora desse confronto que envolve o Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro. Que live boa, hein? Pô, você que esteve aqui desde o começo, eu vou falar um negócio. Você sabe tudo que você tem que acompanhar dos principais jogos da Champions League, como os times devem entrar em campo, nível de tensão, resultados, e ainda vai sair sabendo sobre Palmeiras e Atlético, Grêmio e Flamengo. Pô, tô orgulhoso. Espero que você tenha curtido. Vamos falar então de Palmeiras e Atlético Mineiro? Vamos lá. Palmeiras e Atlético Mineiro, tabela de classificação na tela. Esse confronto a gente só olha para cima. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado com 74 pontos e o Palmeiras é o terceiro colocado com 58 pontos. O Palmeiras, nesse momento, ele só está brigando para se manter ali entre os 4. Nada mais do que isso. Segundo, terceiro colocado, não vai mudar nada. Vai ganhar R$1 milhão a mais. É positivo, né? No ano de pandemia, R$1 milhão a mais ali, não custa nada o Palmeiras levar. Ninguém vai dispensar. O Corinthians não vai dispensar uma posição a mais ou a menos. O Flamengo não vai querer dispensar. Mas o ponto é o seguinte. Esse jogo, ele pro Palmeiras não vale absolutamente nada. O Palmeiras não tem chance matemática para título. O Flamengo ainda, se conseguir uma vitória, se aproxima, fica a 5 pontos, dá um calorzinho no Atlético no próximo jogo, talvez. Mas o Palmeiras nem isso. Então vai completamente reserva. E pro Atlético é fundamental vencer. Justamente para não permitir que hoje a rodada termine. Na verdade não a rodada, né? Mas esses 2 jogos terminem com o Flamengo a 5 pontos do Galo, faltando 4 rodadas. Poderia gerar uma pressão.
Então, para o Atlético é fundamental vencer o Palmeiras dentro do Allianz Parque. É absolutamente importante, porque aí vai a 77 pontos. E se o Flamengo vencer o Grêmio, a distância está mantida, faltando 4 rodadas. O Flamengo vai precisar de 3 tropeços do Atlético. E a gente sabe que isso é inviável, isso é uma catástrofe, algo que ninguém planeja, ninguém imagina que vai acontecer. Vamos então para os prováveis times. A equipe do Atlético Mineiro. Vamos primeiro com o Palmeiras, né? Mandante do confronto. E o Abel Ferreira está suspenso, bom lembrar. Então o técnico deve ser João Martins ou Vitor Castanheira. Mas geralmente é o João Martins quem assume. Lembrando que o Felipe Melo não vai estar à disposição, evidentemente, assim como todos os outros titulares. E aí o provável Palmeiras tem Jailson no gol, Marcos Rocha suspenso da final da Libertadores, vai enfrentar o Atlético Mineiro pela direita, o Jorge para ganhar ritmo pela esquerda. Renan Kusevich, a dupla reserva do Palmeiras de zaga, entra em campo nesta partida. Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes deve ser o meio-campo. Danilo Barbosa para ganhar ritmo, já que não entrou nos últimos 2 jogos. No ataque, Daverson, centroavante, pode entrar também para ganhar ritmo, dependendo da opção. Pode ser o William também, com Gabriel Veron e Wesley, 2 jogadores de velocidade. Wesley que precisa ganhar ritmo também, não era uma opção muito utilizada pelo técnico Abel Ferreira nas últimas partidas, e é importante para quebrar linhas, para o drible. Entrou no último jogo, perdeu um gol feito. E o Gabriel Veron também para ganhar ritmo, assim como o Breno Lopes. Uma equipe bem reserva, sem qualquer possibilidade de time titular. Tá no plano do Abel chegar com todo mundo 100% para essa final, e deu certo. O Abel chega com todo mundo 100% para essa final. Só o Felipe Melo com algumas dores no joelho, mas algo que nem envolve lesão. E o Galo vem com tudo, né? O Galo vem com tudo, com Mariano pela direita, Guilherme Arana pela esquerda, Everson, goleiro de seleção brasileira, com certeza não é um goleiro de Copa do Mundo, porque os goleiros estão definidos, Ederson, Alisson e o Everton, mas o Everson tem uma temporada fantástica, tem uma influência gigantesca nesse Atlético Mineiro, uma pontuação tão alta e uma regularidade tão boa. Júnior Alonso e Nathan Silva, compondo a dupla de zaga, Alain Jair, dupla de volantes belíssima, a melhor do Campeonato Brasileiro, Zarate pela direita, Keno pela esquerda, Hulk e Diego Costa. É um Atlético fortíssimo, é um Atlético brilhante, e o Palmeiras, ó, olho aberto, hein? Palmeiras que entrou em campo contra o São Paulo, com essa equipe, algo muito parecido com esse time, e tomou um calor danado, poderia ter sido 3-4-0, contra um São Paulo que é um time que oscila muito. O Atlético Mineiro não oscila. Então, olho aberto dentro do Allianz Parque, o Palmeiras tá arriscado aí a sofrer uma derrota forte, mas precisa arriscar, porque o jogo que importa não é esse. O jogo que importa, sem dúvida nenhuma, é o jogo de sábado. Mais de 130 pessoas aqui participando dessa live, 11 horas e 22 minutos. Mauro Rodrigues, tem info do Felipe Melo, Fragoso? Vem só fazendo trabalho à parte, falaram em dores no joelho. Sabe se é grave? Não é grave, Maurão. Não é grave, tá? É tranquilo. Dores no joelho, foi poupado, mas não tem lesão Felipe Melo, tá bom? Tem condições de jogo no sábado, pelo menos essa é a informação que eu tenho de momento. Renzo Cruz, graças amigo. Vinícius Vitor, a sua live é a mais completa do YouTube. Valeu, Vini, pô, tô contente demais com isso, cara, que mensagem legal. Luiz Chantre, estarei no estádio hoje e sinto que o Verde vai surpreender. Pode ser também, os reservas estão em campo ali. É duro entrar pra valer, né? É duro um reserva entrar pra valer e acabar ficando de fora da final da Libertadores, mas se não entrar pra valer nesse jogo, o Atlético atropela. Daniel Santos, acho que o Abel vai colocar 3 zagueiros hoje, Kusevich, Danilo Barbosa e Renan. Você acha que o Danilo Barbosa vai jogar mais recuado, então, como terceiro zagueiro sem a bola? Pode ser. O Paulo Silva manda, bom dia, família. O Fernando Oliveira, hoje para o Palmeiras não vale nada. Quando valeu contra o Atlético Mineiro em Minas, operaram o Palmeiras. Sim, o Patrick de Paula foi expulso num absurdo da arbitragem, né? Não faz o menor sentido. Flaviano da Silva fala, e as contratações? Olha só. Muitas especulações pintando em relação a contratações do Palmeiras, mas a informação que eu tenho é que nesse momento a diretoria não está conversando com ninguém. Tá? A diretoria não está conversando com ninguém. Essa é a minha informação. Respeito todas as outras. Mas a informação que eu tenho é que neste instante o Palmeiras não conversa com ninguém para reforçar o clube. O foco é total no atual elenco e na final da Libertadores. E aí, depois da final da Libertadores, pinta o planejamento para a próxima temporada, para o próximo ano, melhor dizendo, né? Ou envolvendo o Mundial de Clubes, ou envolvendo Campeonato Paulista e Copa Libertadores, enfim, e a reta final de Campeonato Brasileiro. Mas o planejamento, claro, ele é um planejamento feito
para a próxima temporada, para o próximo ano. Mas o Palmeiras tem que focar, se perder a Libertadores, em conquistar a vaga direta da próxima edição no Campeonato Brasileiro. Humberto Barcaro deixando o bom dia dele aqui também. Valeu, Flaviano da Silva. Amanhã eu não estarei aqui, amanhã eu estarei na cobertura da saída do Palmeiras, do embarque do Palmeiras para Montevidéu. Eu vou ao CT do Palmeiras, farei a cobertura por lá, então amanhã não tem live aqui no canal do Fragoso, porque eu já estarei por lá por volta de 10h30 da manhã, para fazer já o esquenta, para já mostrar as coisas nas minhas redes sociais também, vou estar mostrando tudo para vocês por lá. Vocês estão vendo aí, aliás, vocês não estão vendo o Instagram e o Twitter, eu preciso colocar isso aqui nessa tela, tá sem. Mas enfim, Instagram, @repórterfragoso, Twitter, @repórterfragoso. Então, cheguem lá que eu vou mostrar tudo amanhã do embarque do Palmeiras para Montevidéu pela manhã e no horário do almoço. E na quinta-feira eu tô de volta aqui na live Bora Falar de Futebol e eu conto com você também de volta na live Bora Falar de Futebol. Começa às 10 da manhã e vai até 11 e pouquinho. Até quando eu não sei, mas até 11 e pouquinho, com a sua interação, com os seus temas, com a sua participação, com a sua divulgação, com a sua manifestação e, claro, com muita informação sobre o mais importante do dia no futebol, beleza? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Espalhe a live, espalhe o canal do Fragoso, eu vou ficar muito contente. Grande abraço a você. Amanhã, como eu disse, não tem live, mas na quinta-feira eu tô de volta. Bora falar de futebol. Grande abraço a todo mundo. Tchau.